Pessoal, boa noite para vocês. A gente está passando mais uma vez para deixar aí um material para vocês referente ao nosso curso, o nosso módulo de Apologética 2. Então a gente está mandando os vídeos, passando os trabalhos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ateísmo nas suas características principais, os tipos de ateísmo e a importância do ateísmo para a apologética. Eu vou também, em relação a isso, colocar 2 vídeos para vocês lá no grupo do seminário, junto com os meus. Um do pastor Manu Benzenga, que é o pastor que é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas Capixabas. Ele estuda com a gente lá no Espírito Santo. Ele tem um canal e eu vou colocar um vídeo sobre a questão apologética, muito curtinho para vocês verem e ouvirem, que vai ajudar muito nesse tópico nosso de hoje. E vou colocar também um vídeo de um pastor amigo que é doutor em física, o pastor Miro, porque um dos argumentos aí do ateísmo é usar a primeira lei da termodinâmica, e ele vai falar um pouquinho sobre a criação e a física. Eu quero partir da premissa de que quando a gente fala da existência de Deus, em relação ao ateísmo, evidentemente que o é uma negação dessa existência, então o ateu não crê na existência de Deus, que no nosso caso específico dos evangélicos, a gente tem que lidar com 2 situações distintas, embora sejam muito parecidas. A gente vai lidar na apologética com um grupo de pessoas que não creem na existência de Deus. Não diria que é um grupo tão grande, mas é um grupo que a gente vai lidar e é um grupo pensador. E como evangélicos, a gente tem uma outra demanda no campo da religião, que é a crença na divindade de Jesus. Aí a gente vai ter uma apologética com as outras religiões. Então observem bem, no ateísmo, ou seja, todas as religiões creem na existência de um Deus, seja esse Deus quem ele for, ou de deuses. No mundo religioso, aí o ateu, que não é religioso nesse sentido, não crê na existência de nenhum tipo de ser criador, divino. Quando a gente vem para Jesus, a gente tem uma outra demanda. Nós teremos as religiões que creem como nós na existência de um Deus, mas não creem na divindade de Jesus, ou seja, não creem que Jesus é Deus. E aí só os evangélicos protestantes, os chamados cristãos, que creem que Jesus é Deus. Então o islamismo não crê, o budismo não crê, o shintoísmo não crê, nenhum outro movimento aí religioso tem essa verdade. E aí a questão mais importante é entender que esses grupos religiosos têm um respeito por Jesus, uma consideração, mas não no nível de divindade. Então, como um grande profeta, um grande homem, um grande personagem, enfim. Aí é uma outra discussão também que merece um tópico à parte, que é essa afirmação de que Jesus é Deus, que é polêmica historicamente. Ela foi uma das razões dos judeus terem levado Jesus à crucificação, porque isso era uma blasfêmia. A expectativa de um Messias, não de um ser divino, mas de alguém enviado de Deus, que era o significado da palavra Messiá, lá no aramaico, que era enviado de Deus, não um próprio Deus, gerou uma série de distúrbios no contexto romano. Então o ateísmo tem essas 2 vertentes. O ateísmo em relação à existência de Deus, que não é religioso, essa crença da inexistência, e o ateísmo dentro do mundo religioso, que é na divindade de Jesus. Mas falando do ateísmo puro e simples, desse ateísmo não religioso,
Todas as discussões em relação a isso vão passar pela questão do universo, da criação do universo, da origem de todas as coisas. Daí que nascem as reflexões. E a gente tem um texto de Hebreus, capítulo 11, verso 3, que fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, a palavra que cria. Disse Deus, o haja isso, haja aquilo. De modo que essa palavra que cria, a partir dela vem a existência aquilo que não existe. Ele fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então a gente tem aqui uma relação muito legal, que é a relação entre fé e entendimento. Então, o que nos faz entender que o universo foi criado por um ser autoexistente, eterno, é a fé. Então eu volto a repetir para vocês que a fé tem 3 elementos: o elemento volitivo, o elemento empírico e o elemento racional. Então primeiro eu tenho uma experiência de fé, depois eu decido abraçar e aceitar essa fé, e essa experiência e essa aceitação, ela é possível porque eu entendo um pouco dessa experiência, dessa fé em quem eu creio. Então ele vai dizer que a fé traz a possibilidade de entendimento para a compreensão de que o universo foi criado por alguém a partir do nada. Então, é pela fé. Então, toda a discussão sobre a origem de todas as coisas está no campo da teoria. Portanto, estão no campo da fé. Então, eu creio que um Deus criou do nada. O ateu crê que não existe Deus, e outros grupos científicos creem que há um universo que a gente não tem como provar a origem dele, mas que um dia a gente pode comprovar isso ou não. Então, é importante trabalhar essa questão. Agora, o ateísmo, na verdade, é uma discussão que eu diria contemporânea. Por quê? Porque quando você pega as civilizações humanas, as mais antigas, a gente vai ter, que a gente chama dessa experiência do ser religioso, né? Chamado por Emile Durkheim de que todo homem é um ser religioso, então toda a sociedade é religiosa. Então a gente vai ter bem lá atrás a questão da sacralização da natureza, aquela percepção do homem de que havia alguma coisa para além, sacralizava a natureza. O Egito é um exemplo disso. Depois a gente tem o chamado de animismo, que é a sacralização ou divinização dos fenômenos naturais. Então, tanto no mundo bíblico veterotestamentário, quanto na sociologia, o politeísmo era dominante no mundo antigo, tanto no pensamento grego, quanto no pensamento romano. Não era no pensamento judeu, porque o judeu era monoteísta. Mas lembrem que politeísmo não nega a existência de Deus, mas sim a crença em vários deuses. E é o mundo do Antigo Testamento. Todos aqueles povos eram politeístas. Então o politeísmo dominou durante muito tempo o pensamento da humanidade. Existem muitos deuses, e quanto mais deuses eu tenho, melhor. Talvez um exemplo disso seja Atenas, de Paulo. Stott fala que havia mais deuses em Atenas do que seres humanos. E uma das possibilidades teóricas do altar ao Deus desconhecido é que eles tinham medo de esquecer mais um Deus que eles existiam, que sabiam que existia, mas não sabiam quem era. Então o politeísmo dominou durante muito tempo o pensamento humano. Depois a gente vai ter na Idade Média, da Idade Média para cá, com o domínio da Igreja Católica, né, da religião estatal, eu diria, né, desse catolicismo estatal, o domínio do teísmo. Então, é assim, o cristianismo dominou o mundo, impôs a sua fé, matava todo mundo que fosse contrário. Então, Deus era o ponto de partida de todas as coisas, o Deus dos cristãos, né, que dominou o mundo aí até o século XIX. A igreja reinou absoluta
Então, ou você era cristão ou você era pagão. E aí o teísmo foi dominante, né? Às vezes imposto, enfim. E o ateísmo vai surgir a partir do meado do século XVIII para o século XIX. A gente já sabe que é a reforma, algumas mudanças no mundo proporcionaram essa mudança de cosmovisão. A gente tem a Revolução Industrial, que mudou o mundo, né? Tirou o mundo do campo. A gente tem a Revolução Francesa, que repensou aí alguns princípios sociais. A gente tem a questão do iluminismo e depois a gente tem a chegada da tecnologia e o avanço da ciência, onde então passou-se a questionar primeiramente a autoridade da igreja e a existência de Deus. Então essa é uma questão importante. Historicamente, até a Idade Média, o politeísmo dominou, depois o teísmo na fé cristã, e depois a gente tem o surgimento do ateísmo, para a gente falar sobre ele. É claro que nem todas as pessoas que são ateus querem ser chamados de ateus. Essa é uma expressão muito dura, muito forte. É a mesma coisa que você falar que vai para o inferno. Então tem alguns nomes, né, algumas nomenclaturas que disfarçam essa crença usada por algumas pessoas. Alguns dão uma atribuição muito positiva que é chamar de humanista. Então, humanistas ou os humanistas são pessoas que não creem na existência de um Deus, só na vida humana. É uma colocação, um atributo positivo, ele é humanista. Então você pensa que ele é apaixonado pela humanidade, mas ele na verdade não crê na divindade. Depois tem um grupo que fala que é materialista, eu sou um materialista, ou seja, eu creio na matéria. Então não existe realidade espiritual. Matéria é o oposto de espírito. Então toda a relação com uma experiência, com algo que não é material, não é tangível para o materialista. Então ele não crê em nada sobrenatural, não crê em Deus. Simples assim. Depois a gente tem os que são autodenominados, se autodenominam de antiteístas, né? Que não são teístas. E depois o termo muito usado que são os ateístas, né? Os ateus. Então a gente tem meio que um disfarce em relação ao predicado aí que é atribuído a esse tipo de experiência, né? Agora há uma diferença do teísta para o panteísta, né? O panteísta acredita que Deus existe e que não somente existe, que tudo é Deus, né? Deus se particularizou na matéria. Então ele crê na existência e crê que Deus existe em tudo, né? Que Deus é o mundo. E o ateu não acredita que exista um Deus nem neste mundo, no mundo particularizado do panteísmo, e nem num outro mundo. Então há uma diferença grande. Um acredita que Deus existe e está em todas as coisas, e o outro não crê na existência nem neste mundo, nem no mundo além. Ou seja, o que existe para o ateu? Só o universo, só o cosmos, mais nada. Isso existe. Isso é provável, é factível. Então, o ateísmo tem uma relação muito próxima com o agnóstico, ou com o agnosticismo, e com os céticos. Mas não é a mesma coisa. Agnosticismo é uma coisa, ceticismo é outra coisa, e ateísmo é uma outra coisa, né? Então o cético vai dizer assim, o ceticismo é isso: eu duvido que Deus exista. Isso é ceticismo de David Hume. Depois vocês pesquisem esse autor. O agnóstico vai dizer assim, eu não sei, eu não posso saber se existe Deus. Então gnosticismo é conhecimento, agnosticismo é não conhecimento. Então o gnosticismo era um conhecimento sobre Deus que algumas pessoas tinham.
e agnosticismo é não ter conhecimento sobre Deus. Então o cético fala, eu duvido que exista Deus. O agnóstico diz, eu não sei, não posso saber se existe Deus ou se Deus existe. E o ateu não, ele diz que sabe que Deus não existe. Ou pelo menos ele acredita nisso. Então o cético duvida, o agnóstico não sabe e o ateu sabe, afirma, acredita que Deus não existe. Então é uma diferença interessante. Os ateus, então, ou todos os humanistas, materialistas ou antiteístas, né? Eles não são céticos e também não são agnósticos. A diferença é muito importante de ser feita, tá? Então, esse ateísmo moderno, ele é muito baseado, é muito alicerçado, é muito fundido tanto no ceticismo de David Hume quanto no agnosticismo de Immanuel Kant. Então, por que a gente não faz essa divisão? Porque é muito, muito fundido. Mas, na verdade, a dúvida proposta por David Hume, né, será que existe? E esse agnosticismo, ou seja, não tem um conhecimento sobre, é que desperta para a construção da visão ateísta. Né? Existem algumas variações desse ateísmo. Nós vamos falar de algumas aqui. E elas são diferentes. Né? São ateísmos diferentes. O primeiro é o ateísmo tradicional, o chamado ateísmo metafísico. Vai dizer que não há, nem nunca houve nada além da física, metafísica, além da física. Não existe nada sobrenatural, não há um Deus. Esse é o ateísmo tradicional. Não há Deus, não há nada além da física. Mesmo que a pessoa seja materialista e humanista, ela está dizendo isso. Os ateus mitológicos, que é o caso de Nietzsche. Né? É bom fazer uma referência que mito na história, mito na sociologia, é a forma como um povo narra suas experiências religiosas. Então, não necessariamente é uma mitologia brasileira, que você conta uma mentira. Mas mito na questão da sociologia, da religião, é como um povo narra suas experiências religiosas, ou as suas experiências. Né? Então, para Nietzsche, por exemplo, né, que Nietzsche é filho de pastor, então é claro que Deus para ele existia. Nós já falamos sobre isso numa aula sobre sobre a morte de Deus. Ele vai dizer assim que Deus é um mito, né, que Deus não foi um ser. Mas Deus é um mito de que forma? Né? Um modelo vivo. Deus é um modelo, um paradigma de onde a gente vive, de onde a gente traz referência. Né? E esse mito, esse ser, essa pessoa que seria esse modelo para nós, ele foi morto pelo avanço do entendimento da cultura humana. Então o homem matou Deus, matou esse modelo. É o ateísmo mitológico, ou seja, Deus é o modelo para ser seguido. Temos também o ateísmo dialético, né, que propõe que o Deus transcendente, o Deus poderoso do passado, morreu quando ele se encarnou e foi crucificado com Cristo. Né? E essa morte de Deus tem uma influência muito forte nos tempos modernos. Então Deus não existe, está morto. É uma questão dialética. Né? Ele existia, mas na crucificação ele morreu. Os ateus semânticos, eles dizem que toda discussão sobre Deus está morta. Né? Os positivistas lógicos usavam esse argumento, né? Ou seja, é um desafio muito grande você fazer uma linguagem sobre Deus. Né? Isso não existe. Então, é uma questão semântica. Não sei se a gente poderia afirmar um ateísmo muito profundo, mas eles vão dizer o seguinte, né?
admitir a existência de Deus e ao mesmo tempo acreditar que não é possível falar sobre ele em termos significativos. Então, assim, Deus pode existir, mas como que eu falo sobre ele de uma forma inteligível? Foi chamado de agnosticismo, ou seja, Deus pode até existir, mas eu não posso falar sobre essa existência de forma cognitiva, com uma linguagem estruturada. Eu não tenho como falar sobre esse ser se ele existe. Então, é um ateísmo semântico. Como que eu vou falar desse ser? É impossível falar desse ser se ele existisse. Não tem como a mente humana fazer articular a linguagem, ter vocabulário, ter uma capacidade cognitiva para discursar sobre ele. Por isso que aquela música Ninguém Explica a Deus é uma música que é uma música ateia, agnóstica, né? Porque ela fala que você não pode compreender Deus, não pode dialogar sobre Deus, não pode falar sobre Deus, e isso é um tipo de ateísmo dialético. Se ele existe, eu não sei. Mas se ele existe, como eu posso falar sobre esse ser? Não tem como falar, então ele não existe. Depois tem o ateísmo conceitual. Acredita que há um Deus. Não é o Deus dos judeus, não, nem o nosso. Mas esse Deus está escondido da nossa visão. Ele está obscurecido, ofuscado por nossas construções conceituais. Então, esse Deus até existe, mas a mente humana, nas suas articulações, na sua capacidade de entendimento, na sua forma de ver o mundo, ela obscurece. Então não tem como você ver esse Deus, perceber esse Deus, sentir esse Deus, se relacionar com esse Deus, porque a gente reduz ele a nada. É o ateísmo conceitual, o conceito de Deus, feito pelo homem, faz com que ele não exista. E os ateus práticos, né, confessam que Deus existe, mas a gente deve viver como se ele não existisse. Essa é interessante, né? A questão que eles vão defender é que admitir a existência desse Deus e viver como se ele existisse seria uma muleta que a gente usaria para resolver as nossas incapacidades, as nossas responsabilidades, fossem elas espirituais, emocionais, físicas, enfim. Então, Deus existe, mas a gente tem que viver como se ele não existisse. Então, ele não existe, né? Existem também outra forma de ateísmo, que é o ateísmo filosófico, né? O ateísmo filosófico ele é interessante, porque a gente pode falar dos ateus existencialistas, como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que é um personagem que vocês precisam estudar sobre ele. Os ateus marxistas, né? Os ateus psicológicos, que tem aí com Freud como pai. Os ateus capitalistas. Os ateus comportamentais, que tem o Skinner como pensador principal. Então, esses ateus é que são realmente os ateus que geram problema para a gente, né? Então, para toda apologética, o ateu filosófico é complicadíssimo de lidar, né? Por quê? Porque eles são os pensadores, né? Eles são pessoas que começam a explicar por que eles não creem, né? Por que não existe essa realidade. Eles começam a explicar isso, né? Então, realmente, não existe, mas não existe por quê? Eles começam a explicar. Então, quando a gente pensa nesse ateísmo filosófico, por exemplo, numa relação com os ateus práticos, o ateu prático vive como se não houvesse Deus, né? Mas o ateu filosófico não. Ele vai argumentar isso. Ele vai dar razão porque ele não crê. Vai fazer várias teorias, né? Freud tem a dele, Skinner tem a dele, Marx tem a dele. Então eles vão pensar. E aí a gente tem uma demanda muito mais profunda para apresentar a nossa fé de forma racional, convincente.
Agora eu quero apresentar, depois dos tipos de ateísmo, alguns argumentos a favor do ateísmo, o lado positivo dele. É paradoxal, mas é real, né? Quando a gente pensa a grosso modo, e isso é muito comum, né? Basicamente em tudo a gente olha e já vê só coisa negativa. Então a gente não para olhar que o ateísmo, nas suas mais variadas facetas, tem pontos positivos. Né? Então a gente tem, primeiramente, dois tipos de argumento negativo em relação a eles, né? Que eles têm, né? Para que a gente possa ver coisas positivas. O primeiro argumento que eles têm é o ateísmo, que tem argumento que ele vai trabalhar contra a provas da existência de Deus. Ele vai tentar provar que Deus não existe, né? E os argumentos, né? Os argumentos contra as provas da existência de Deus e o argumento contra a existência são coisas distintas. Então, um grupo vai trabalhar que todas as provas que nós temos para provar a existência de Deus, elas são frágeis. E outros vão argumentar que Deus não existe, baseado em Deus, sem trabalhar provas. Então, no primeiro grupo, naqueles que trabalham contra as provas que iriam provar a existência de Deus, eles estão baseados tanto no ceticismo quanto no agnosticismo, né? Na dúvida e no desconhecimento. Então, eles vão oferecer algumas razões interessantes para se acreditar que Deus não existe. E é isso que é positivo. Essa dialética. Você tem uma crença que você se agarra a ela com unhas e dentes e vem alguém e coloca em dúvida. Isso vou usar uma palavra aqui, isso é orgásmico, porque isso deve provocar em nós um desejo até de verificar, de conferir, de checar a nossa crença. Então, eles vão oferecer razões, explicações, para mostrar que não tem prova e que nem ele existe. E quais são os argumentos que ele usa? Um a gente já falou, é a existência do mal. Olha só que coisa interessante, né? O sujeito fala assim, né? Eu sou ateu, mas eu não creio na existência de Deus. Mas ele questiona a existência do mal baseado na existência de Deus, né? Então, o primeiro argumento é a existência do mal, que é muito bem argumentado, deixa os apologetas desesperados. Depois eles sugerem uma falta aparente de propósito para a vida humana. Você já leu o Eclesiastes com um olhar melancólico, cético? Tudo vai para o mesmo lugar, não adianta isso, não adianta aquilo, é tudo ilusão, tudo ilusão, tudo ilusão. Então eles olham para isso também. Depois, algumas coisas que ocorrem no universo de forma aleatória. Algumas questões que acontecem. Por exemplo, tsunami na Indonésia. Muitas coisas que acontecem. E depois, um outro argumento muito forte, que eu vou pedir uma pessoa para falar sobre isso para vocês, é a primeira lei da termodinâmica. Que vai dizer, a primeira lei, a segunda lei não, a primeira lei, que nenhuma energia pode ser criada e nem destruída. Então, se uma energia não pode ser criada, não pode ser destruída, logo o universo é eterno, ou seja, ele não precisa de um criador. Na verdade, o que existe na eternidade não é um criador, é o universo. É um argumento interessante. Então, eles têm argumentos que são assim, bem inteligentes. Isso é positivo, porque isso faz a gente estudar, pensar, ter uma aula de apologética, por exemplo. Quais são as crenças do ateísmo? Na verdade, eles têm muitas crenças. Elas são nucleares, elas têm uma base, como se fosse uma casa, uma base estrutural, pai, mãe, filho, tem uma estrutura, mas é basicamente da seguinte forma: eles têm uma crença sobre Deus, então eles creem que o cosmos existe,
Deus não criou o cosmo, Deus não criou os homens, né? São as pessoas que criaram Deus, entendeu? Então, Deus não existe. O cosmo existe, mas ele é eterno, ele não foi criado por ninguém. Então, Deus não criou o cosmo nem criou o homem, mas o homem criou Deus. Essa é a crença sobre Deus que eles têm. A crença sobre o mundo, né? Então, para eles, o universo é eterno, né? Então, ele não foi criado do nada. Ele é autossuficiente, ele é autoexistente, o universo. Tem até um astrônomo chamado Carl Sagan que falou o seguinte: o cosmo é a única coisa que existe. Existiu e tudo que vai existir para sempre. Né? Para você ter uma noção, né, de não ver o mundo como uma coisa criada. Né? E quando você pergunta a um desse ateu, né, que tem essa visão de um cosmo autoexistente, o que causou o mundo, por exemplo? Como é que o mundo foi causado? Ele não foi causado, ele existe. Então, algumas partes do universo precisam de uma causa, mas o universo em si, ele não foi causado, ele é autoexistente, né? Então, algumas coisas dependem é aquela questão do Gestalt, né? Você tem, para entender o todo, tem que entender as partes. Então, algumas coisas do universo são causadas pelo todo, mas o todo, né? Vamos pensar, o mar não é o todo, o mar pode ter sido causado pelo universo, mas o universo, o mundo, ele é autoexistente, né? E se você pedir uma causa para o universo, uma causa para o mundo, o mundo, né? Então, se você pedir uma causa para o universo e pedir uma causa para Deus, Deus existe? Não, né? Porque o universo não foi causado, então não tem uma causa, né? E se alguém falar assim, mas tudo precisa de uma causa, né? E esse universo autoexistente precisa de uma causa, né? Ele vai dizer assim, então se a gente voltar para as causas originárias, essa regressão de causas, né, jamais nos levaria à primeira causa. Então não adianta você voltar, né? Você nunca vai encontrar a primeira causa. A gente vai dizer que é Deus, eles não, né? Pois se tudo deve ter uma causa, então a primeira causa também precisa ter. Nesse caso não é mais a primeira. Então, se Deus criou o universo, ele é a primeira causa, tem que ter uma causa que o causou. Então, sobre o universo é isso. Sobre o mal, né? Qual é a crença do ateísta sobre o mal? Olha só uma questão interessante. O panteísta nega a realidade do mal. O ateu não. O ateu confirma a realidade do mal. Olha que coisa legal. O panteísta afirma que Deus existe e nega o mal. O ateu afirma que o mal existe e Deus não existe. Né? Então eles acreditam, né, que Deus não existe, mas o mal existe. Né? Interessante isso. Sobre os seres humanos. O ser humano pro ateu, na sua crença, é matéria em movimento, sem alma e não é imortal. O que existe é a mente, né? O cérebro. O resto é só matéria, né? Então, normalmente os ateus são materialistas, e misturam essa parte não matéria com o corpo, né? E essa parte não matéria dependente do corpo, o corpo que tem toda a força. E essa parte não matéria, essa tal alma, morre quando o corpo morre, né? Então, morreu, acabou, tudo que se tem é corpo, não tem imortalidade, não tem eternidade, né? Então é como se ele dizia assim, se cortou a árvore, a sombra da árvore deixou de existir. Então a alma, quando o corpo morre, a alma também não sobrevive. E sobre a ética? Qual é a crença dos ateus sobre ética? Não existe absoluto moral, não existe, é tudo relativo. Né? E muito menos um absoluto divino, autorizado. Né? Por exemplo, a gente fala, a Bíblia é a regra. Não, isso não existe. Talvez existam algumas verdades para eles que sejam aceitas em alguns lugares por períodos temporários.
Mas lei absoluta, normativa, obrigatória, não, porque precisava de alguém que criasse essas leis, né? E aí seria cair na existência de um criador, né? Então não existe isso. São valores que você vai descobrindo, né, dentro da cultura, da sociedade se ajeitando para sobreviver e criando suas regras. Isso é importante. Como se fosse regra de trânsito, essas coisas que você vai aprimorando com o tempo, com duração, enfim. E o comportamento correto é o que funciona, é o que dá certo, é o que traz sucesso, é o que traz prestígio, que é o pragmatismo, que é uma característica muito grande. Mais interessante que os ateus, nesse aspecto, eles reconhecem que cada pessoa tem valor pessoal, né? Então você precisa, não tendo um Deus, precisa valorizar o outro e aí desenvolve uma relação humana muito legal. Tem um manifesto humanista que declara o seguinte: o humanismo afirma que a natureza do universo, retratada pela ciência moderna, torna inaceitável qualquer garantia sobrenatural ou cósmica dos valores humanos. Então, todos os valores que a humanidade tem não são divinos, não são vindo de uma maneira sobrenatural, de uma revelação, mas sim algo ajeitado pela própria relação humana. E depois a crença deles sobre o destino humano. Então, os ateus não vê o ser humano com destino eterno. Eles falam às vezes de uma imortalidade coletiva da raça humana, mas a imortalidade individual, eles não creem nisso. Eles têm uma questão utópica, né? Até acreditam num paraíso futuro eterno. É uma utopia. Por exemplo, Marx acreditava que uma dialética econômica na história da humanidade ia fazer um paraíso terreno. O Rand, né, disse que o capitalismo puro ia produzir uma sociedade perfeita. A ciência disse que o homem cientificado ia produzir uma sociedade perfeita, um paraíso. É uma utopia, mas é uma crença de um paraíso terreno. A razão humana e a ciência podem produzir essa utopia social. Mas, na verdade, quase todos os ateus reconhecem a mortalidade da raça humana, né? Mas qual é a consolação que eles têm? É que essa destruição da raça humana vai acontecer daqui a bilhões de anos. Então essas são as crenças. Então o ateu crê. Eu queria concluir, né, dizendo que qual é a contribuição do ateísmo para a gente, né? Ou seja, essas posições que eles têm em relação ao mal, em relação à criação, elas não são de todo falsas. São posições, são questionamentos. Então, na verdade, os ateus eles oferecem para a gente, através da sua percepção de uma realidade sem Deus, vários mecanismos para a gente reforçar a nossa crença, para que o nosso amor por Deus aumente, para que a gente possa ter um entendimento maior da vida, enfim, de uma série de questões, né? Isso é muito, muito interessante. Por exemplo, quando eles afirmam a realidade do mal, isso é uma coisa positiva, né? Então é muito mais fácil lidar com um ateu do que um panteísta em relação ao mal, porque o panteísta fala que não existe o mal. Então essa crença de que o mal existe é algo positivo. Esse conceito contraditório sobre Deus também é algo positivo. Afirmar que Deus não existe, e se ele existisse, ele foi criado, né? Ou que ele não é autoexistente, porque o universo mas não tem como explicar a origem do universo, é uma questão bem contraditória, mas é uma questão que é interessante para a gente, porque é uma forma de pensar a criação, de pensar o universo, né? De dizer assim, olha, não tem uma causa primária, né? Mas ao mesmo tempo algo tem que ser causado. Então eles estão trabalhando aí, pensando sobre Deus e nos ajudando bastante a pensar e a reforçar nosso entendimento. Outra questão positiva dele é a valorização dos seres humanos. A maioria são humanistas. É claro que aí é um humanismo horizontal,
mas a teologia propõe uma relação vertical e horizontal. Então, essa parte horizontal do humanismo deles, do valor da humanidade, da cultura, da sociedade, é uma questão muito legal. E dizer que essas habilidades desses humanos são expressadas na ciência, na cultura, então é muito legal. Outra coisa também importante é que os ateus também são contra racismo, contra o ódio, contra a intolerância. Inclusive, o discurso deles, religioso, é basicamente por achar que a religião é racista, é homofóbica, é intolerante. Então eles são também numa batida aí, diria eu, de Mateus 6, né, de fazer o bem, enfim, né? Muitos ateus, né, louvam a liberdade, uma série de questões. Outra questão legal é que eles são oposicionistas leais, né? Eles não nos ofendem, não. Então é um opositor muito leal, né, que tem uma construção de pensamento muito interessante, que é difícil de a gente ver falha. Então, para mim, para encerrar essa fala, os ateus são providência divina para a gente poder pensar, repensar a nossa crença. E com isso, como dizia meu professor Valtair Miranda de exegese, né, a Bíblia é um mar profundo. Tem gente que nada na superfície, tem gente que afunda. Quanto mais você vai aprofundando o seu conhecimento sobre Deus, mais você vai ver que Deus é muito profundo. Então, o conhecimento, a discussão sobre a fé, em vez de fragilizar, enrijece, fortalece, enobrece a fé, né? Uma fé que não é testada, que não é provada, que não é explicada, ela não cresce, ela fica na nica. Então, os ateus são, para mim, esse instrumento de Deus que nos leva a raciocinar, a pensar, a fazer apologética, a pregar o evangelho. Então, é importante fazer essa citação, porque esse grupo de pessoas, principalmente os ateus filosóficos, que pensam sobre o universo, sobre a vida, sobre Deus, eles realmente têm uma contribuição muito grande para reforçar a nossa crença, para a construção de uma apologética mais consistente, para uma dialética mais plausível e até para nos contextualizar com a realidade contemporânea, né? Eu vou terminar, vocês veem só, antes do coronavírus, as igrejas diziam que não podia usar a internet, que a internet era do diabo, que não sei o quê. Bom, cassação à internet, inclusive em escolas. Eles iam fazer palestra na escola, tinha que aturar professor e diretor, mas não guardar celular. E eu, quando pegava a palavra, fazia exatamente o contrário, mostrar que era uma ferramenta, E a tecnologia está aí, e aí está provado que a tecnologia é um instrumento também criado por Deus para glorificar Deus, né? É uma coisa criada pela ciência, desenvolvido de uma forma tecnológica, mas todo conhecimento vem de Deus. Por isso que é importante você crescer, estudar, porque se você estudar arquitetura, mecânica, engenharia, esse conhecimento vem de Deus. Todo conhecimento vem de Deus. E todo conhecimento sobre qualquer tópico é conhecimento sobre Deus. Então, quando você estudar engenharia, você vai ver que Deus, que deu conhecimento sobre engenharia, é fabuloso. Se você estudar medicina, então, todo conhecimento vem de Deus, e todo conhecimento, seja ele científico, humano, mecânico, estrutural, político, ele é conhecimento de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Eu vou mandar os vídeos para vocês e vou pedir para vocês fazerem um resumo breve dessa aula aí de hoje gravada. Então fiquem na paz, tenham uma semana abençoada, né? E que nesse momento de dificuldade, que Deus renove a esperança, as forças de vocês, as convicções, e que realmente o Senhor seja a nossa única esperança.